A Prefeitura do Rio demoliu puxadinhos de luxo que foram construídos irregularmente em 3 quiosques na Praia da Barra. A ação gerou críticas, principalmente dos donos, que disseram que tentam negociar com a Prefeitura e não conseguem. Jackson Silva. Almofadões, cadeiras, mesas e bancos, todos a poucos metros da praia. Um lazer para os banhistas, mas segundo a Prefeitura do Rio, as construções eram ilegais. Era 1h da madrugada desta quarta-feira quando os agentes da ordem pública entraram em ação. A demolição aconteceu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A operação da Secretaria de Ordem Pública também foi gravada pelos donos dos quiosques. Tiraram tudo nosso. Aí os móveis eu consegui botar aqui, tirar algumas coisas. Olha os colachos que fizeram. Uma retroescavadeira foi usada na ação. Segundo a CEOP, havia vários puxadinhos chiques de quiosques que estavam em áreas públicas. A operação da CEOP gerou polêmica e dividiu opiniões. Se tiver o seu beach club dentro da norma, eu acho que vale a pena. Fora isso? Fora isso, eu acho que não vale a pena. Discordo completamente. Isso aqui era uma área bem cuidada, arrumada, frequentada não só por cariocas, moradores do bairro, mas por pessoas do Brasil inteiro. Pelo menos 3 quiosques foram alvos da CEOP. Para ter uma ideia, aqui funcionava um barco como área de lazer a poucos metros da praia. Pelo menos 11 caminhões foram utilizados para retirar o material que foi demolido. Os donos dos quiosques criticaram a ação da Prefeitura do Rio. Alegando que houve uma invasão à área de Restinga, um dano ambiental, só que eles esqueceram de verificar que já foram feitos diversos estudos nos últimos 10 anos pela própria Prefeitura e verificou-se que nunca teve nenhum impacto ambiental. E diferente disso, os quiosques, eles pegaram uma área que era completamente abandonada pelo poder público, aqui não existia turismo, aqui não existia lazer, aqui não existia segurança e a gente revitalizou essa área. Daniel ressaltou que pelo menos 150 funcionários serão prejudicados, além de 250 que trabalham indiretamente. O verão é a parte mais importante, é onde a gente consegue contratar mais pessoas, gerar mais empregos e receita para a cidade. A gente está fomentando o turismo, a gente está fomentando diversas outras áreas que o poder público não está conseguindo conter, que não está conseguindo absorver. Aqui neste quiosque a gente ainda consegue ver a estrutura do material que foi usado para fazer a extensão até a praia. Observe, madeiras, bancos e até grades que serão colocadas neste caminhão da Prefeitura. Os donos dos quiosques também foram multados. De acordo com a CEOP, a Secretaria de Meio Ambiente já havia notificado e autuado os locais anteriormente. A CEOP afirma que também falou com os proprietários dos quiosques, que tiveram prazo para adequação. Vem aqui, as pessoas têm que entender que existem leis. 3, 2, 1, cadê meu dedo na cara? 3, 2, 1, é dedo na cara. E cadê? Não estourou o vidro, né? Foi um meio dedo na cara, não tem problema. 3, 2, 1, é dedo na cara. Agora não veio o áudio, mas quebrou o vidro. Gente, olha só. Eu gostaria de investir, sei lá, vamos supor, aqui. Mas se não é permitido, não adianta. Eu quero entender, Maurício, por que não botou a zona que aconteceu no Recreio? O absurdo. Esses puxadinhos, tem tudo. É óbvio que vai movimentar a economia. Concordo com o dono lá, que vai atrair turista. Só que, amor, a praia é de todo mundo. E não funciona assim. Quando a gente bota o cercadinho, os beach clubs, isso e aquilo, você se torna dono de um terreno que não é teu. Em que momento as pessoas não entendem isso? Você cerca um lugar onde só rico entra, porque paga caro, no local que é extremamente democrático, que é a praia. Você pega Barra e Recreio, cada vez mais as pessoas estão apertadas, porque simplesmente os caras... Ué, então eu também vou querer. Cadê o Jacques? Cadê o doutor Breno? Ô, doutor Breno, eu também quero um espaço da praia. Agora é fácil querer um espaço da praia.
do Rio de Janeiro, todo mundo quer. Eu também quero. Eu tenho dinheiro, quero investir. Todo também quer. A gente entra de sócio. Vamos pegar um pedacinho de lá. Cara, é uma zona. E vou fazer uma denúncia aqui. Doutor Breno, tá aí, Jackson? É uma zona, sabe com o quê, doutor Breno? Você quer pegar a sua bola de vôlei, como eu quero pegar e jogar, o povo não deixa. Porque fala que é dono do espaço da areia. Entendeu? Tem que começar a botar... Não é. Não existe isso. Se o doutor Breno, hoje secretário da CIOP, virar e falar, ó, existe uma lei, o prefeito não sei o quê, passar tudo... Fulano de tal é responsável pela quadra tal, fulano de tal pode fazer o puxadinho, beleza. Mas enquanto isso, irmão, não adianta argumento nenhum. Olha o que aconteceu no Recreio esse final de semana. Tudo quanto é... Ninguém acionou, ninguém pediu, botaram um show, foram 80 toneladas de lixo... detonaram a praia, quem utiliza a praia ficou pé da vida. Não vem falar que o povo gosta, não. Quem gosta é o ricão que pode entrar. O cara que quer ir pra areia, ele não quer ver aquela sujeirada. Ah, gente, é zona agora? Não pode. Tem que meter a retroescavadeira mesmo. Tem que tirar. Ou a gente vive numa legalidade, não existe meia legalidade, não existe meio crime. Ou a gente aceita que a gente quer algo correto ou vira hipocrisia. Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Conforme vimos na reportagem, gerou divergência, sim, de moradores. Uns falaram que não tem problema nenhum, que eles atravessam normalmente ali, que não impede, que também não há problema em interferir na natureza. Já os outros criticaram, sim, falaram que tem que ter ordem pública. Então vamos com o Breno Carnevale, o secretário da CIOP. Breno, começou 1h da madrugada, segundo os proprietários desses quiosques, eles não foram avisados. Como aconteceu essa operação? Boa tarde a todos, aos telespectadores, Isabelle, Jackson. Primeiro deixar muito claro e destacar que a atuação da Secretaria de Ordem Pública, ela não se baseia em opiniões, ela se baseia na aplicação da lei, né? Então, se a lei ela é muito clara no sentido de que determinada área é pública, né, nós não iremos tolerar a privatização desses espaços, justamente na praia, né, que é o bem mais coletivo que nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E frisar que as atividades econômicas, né, quando são exploradas, em momento algum elas estão inviabilizadas, elas só estão recebendo, por parte da Secretaria de Ordem Pública e de outros órgãos da Prefeitura, uma adequação à regra, justamente porque a gente precisa colocar ordem em certas regiões, uma delas é na Barra da Tijuca, naquele espaço das areias, como, né, a gente teve problema no Recreio dos Bandeirantes no último domingo, nós fomos lá, interditamos o quiosque, né, aplicamos as multas pertinentes e assim a gente vai continuar agindo, né? É claro que a gente respeita a opinião, a gente está aberto ao diálogo, mas antes de mais nada, a Secretaria de Ordem Pública e a Prefeitura como um todo, nós iremos aplicar a legislação aplicável, que é o papel da Prefeitura e do Poder Público. Isabelle, além do Breno Carnevale, também tem o Lucas, né? Padilha, que é o secretário de Meio Ambiente. Segundo os donos dos quiosques, eles não foram avisados, inclusive, sobre uma questão de danificar, né, o meio ambiente. Mas eles foram avisados várias vezes, né? Bom, boa tarde, Isabelle, Jackson, SBT, todos os nossos amigos que estão aqui preocupados com a situação do Rio de Janeiro. Ordem pública e meio ambiente combinam, não são coisas contrárias. A natureza não pode ser um custo, ela é um ativo da cidade. Então a praia, a restinga, as áreas verdes, elas não podem ser consideradas jamais um custo. Elas mesmas que justificam a atividade turística, elas mesmas que justificam que aquelas pessoas estejam visitando ali, os turistas, mas também os moradores que precisam de paz e ordem. Bom, os quiosques foram notificados. Não só foram notificados, quanto sabem que participam de inquéritos do Ministério Público. Então a Prefeitura está respondendo de forma integrada, Secretaria de Ordem Pública, Meio Ambiente, de forma a responder tanto ao Ministério Público quanto às demandas judiciais que existem ali. Porque imagina, 2.000 metros quadrados a mais, é um puxadão. Não é nem um puxadinho. Além disso, a gente está falando de uma área de restinga que muitos quiosqueiros querem adotar para cuidar porque sabem do valor. Não são todos, né, que estão descumprindo a lei, mas com certeza muitos precisam se adequar. A Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente está, como sempre esteve, de portas abertas para essa adequação, mas é importante também esse choque de ordem. A ordem do prefeito Eduardo Paes é de que, sob a liderança do Breno, a gente consiga colocar a cidade para todos os cariocas, não só para aqueles que podem pagar. Os secretários estão à sua disposição, Isabelle Benito. E eu quero falar com os dois. Primeiro, o Lucas eu estou conhecendo agora, o doutor Breno eu já conheço há muito tempo. Doutor Breno começa com uma resposta que já é minha resposta logo de cara. Não é uma questão de opinião. Ah, moradores acham que não atrapalham, outros moradores. Aí doutor Breno fala, vamos então juntar aqui, vamos ver. Não é uma coisa de subjetividade.
Primeiro que além de ser secretário, doutor Breno é delegado, né? Delegado, você é delegado. É delegado. Conhece de lei mais do que ninguém. Isso não é uma questão, eu acho tão engraçado. Eu acho lindo o Beach Club, eu frequento. Eu acho lindo. Então o doutor Breno vai ter que respeitar. A maioria, não é isso. É lei, gente. É lei. Uma coisa é você discutir se você vai ali permear entre atividade econômica e meio ambiente e praia e a lei e mudar a lei. Outra coisa é lei. Cara, se eu sou secretário, como diz o doutor Breno, não importa a sua opinião, não é uma questão subjetiva, é uma questão de aplicação de lei, de ordem pública. Não existe isso. E mais, o que a gente viu no Recreio, no último sábado, foi todos os tipos de crime. E não adianta o argumento, é claro que a gente sabe que gera emprego, ninguém é besta, a gente vive do turismo, mas se a gente não organizar e explorar o turismo, não o turista, de forma organizada, é um tiro no pé. Não adianta virar e forçar com uma opinião pública de que o poder público abandonava. Quando vê mato é abandono, quando vê verde é abandono, quando vê um tabladinho com um DJ tocando e com lindos móveis praianos, aí é cuidar. As pessoas estão com uma ideia errada de meio ambiente. As pessoas têm que entender o que é restinga, o que é a importância de você ter um espaço como a reserva, o que é importante você ter um espaço de verde, que na cabeça dela é um abandono, não é abandono. Animais, é uma necessidade de equilíbrio ambiental. E aí a gente tem que botar 2 secretários que estão fazendo o que deve ser feito para a gente explicar que não pode ser feito. Entendeu? Atividade econômica, entendo. Rio de Janeiro é a hora que mais aguenta o verão, entendo. Mas fazer um puxadão de 2.000 metros quadrados, como disse o secretário Lucas, não tem como. E as pessoas, nem todo mundo pode pagar. Porque tá lá dentro, você tem que pagar, você tem que entrar. Vou falar mais uma coisa pra vocês. Bota uma música com DJ altíssimo, você tem que ficar simplesmente ouvindo aquela música altíssima. Você tá no mar, você ouve a música do quiosque. Não tô querendo ser a chata, mas assim, é um espaço democrático. Não podemos perder o instinto de que é ordem pública e de que a praia é para todos, não é, ô secretário Breno? Com certeza, Isabelle. E a gente assume de antemão o compromisso, né, de manter essa vigilância, de manter essas ações, contando, obviamente, com a colaboração, né, da maioria dos empreendedores que existem nessa cidade, de reforçar o efetivo, especialmente no Recreio, né, que no domingo, como eu falei, sofreu consequências ruins e a gente está pronto para reverter esse quadro. Foi um compromisso já assumido com os moradores daquela região e frisar que, como o secretário Lucas bem falou, são consequências muitas vezes intangíveis, né? A Defesa Civil, por exemplo, é um órgão subordinado à Secretaria de Ordem Pública que tem um trabalho muito importante de prevenção de tragédias. E na medida em que nós desrespeitamos a natureza, a gente está abrindo portas e dando margem a acontecimentos que muitas vezes vão querer atribuir a catástrofes, mas que o poder público precisa atuar. E essa operação também é um exemplo, em última análise, de preservação da vida das pessoas. Então, a gestão pública ela precisa olhar o cenário macro, ela precisa olhar a cidade como um todo. É um ecossistema da cidade, é um ecossistema urbano, pensando, obviamente, no turismo, na atividade econômica, mas também na vida das pessoas, na democratização do espaço público e na ordem pública, que é também um direito do cidadão e um dever, especialmente da minha pasta. Olha as imagens aí, gente, não só porque daí ninguém é avisado, foi uma zona total. O secretário Lucas pode falar, mas as imagens postadas em grupos de moradores indignados. Mais de 60 toneladas de lixo. Secretário Lucas, além de tudo, sabe, é uma dor para quem gosta e preserva e gosta da natureza, porque assim, essas pessoas, elas no dia a dia não têm capacidade de pegar o próprio coco, porque eu vejo isso. Não tem capacidade de levar um saco para a praia. O funcionário da Conlurb, umas pessoas que mas é trabalho da Conlurb, catalixo. Catalixo, 65 toneladas, se eu não me engano, e mais. A Conlurb teve que botar mais gente para tentar fazer, porque se a maré sobe, muito desse lixo foi pro mar. Plástico, lata de... Não teve como conter. A catástrofe ambiental é gigante e depois, economicamente, também fere, sabe? Eu adoro o grupo de samba que estava lá, mas olha só, o que aconteceu domingo no Recreio clareou um negócio de que não pode, tem que ser tomada atitude, sim. Não é casa da mãe Joana. Olha as imagens de como ficou a Praia do Recreio.
Ah, lotado, lindo, maravilhoso, mas para isso tem que ter organização. Por isso um carnaval é planejado, para ter a guarda municipal, para ter a polícia. Cara, a polícia não foi avisada, a guarda não foi avisada, ninguém estava preparado para a quantidade de gente. Acontece roubo, acontece furto, acontece isso e acontece a lixarada que aconteceu, que foi parar dentro do mar no Recreio, não é, secretário? Isabelle, a má educação ela é privada, né? Mas o custo é público. A Conlurb é uma empresa pública, as pessoas que deixam de ir à praia porque no dia seguinte está suja são pessoas que estão tendo acesso negado a uma área pública. A gente está falando aqui do conceito de república. A praia é um espaço de cidadania nesse sentido, como o Breno muito bem mencionou, o secretário Breno. A Restinga, se eu puder só dar uma contribuição sobre ela parece que é aquela grama inofensiva ali, muito melhor colocar qualquer coisa em cima. Coloca um móvel, coloca um parquinho, coloca um estacionamento. Nada disso. A Restinga ela é o seguro ambiental do próprio quiosque. Ela mantém o banco de areia no lugar que ele tem que ficar, para que a maresia não avance, enfim, tem um papel de regulação ambiental que é importante. Quer dizer, o meio ambiente também tem sua própria ordem. Eu acho que por isso que a gente faz leis ambientais que seguem essa regra. Assim como o Breno também é delegado, o nosso coordenador de defesa ambiental também é um quadro da polícia, conhece a lei ambiental no detalhe e a gente não faz nada de opinião. A gente faz com base em pareceres ambientais, mas com muita sensibilidade também, porque a gente acha que o potencial econômico do Rio de Janeiro também está no meio ambiente, não está fora dele. Sabe por que eu toquei nesse assunto? Porque quando você vê alguém falando assim, o poder público abandonou e a gente está cuidando, eu tenho certeza que quer dizer em relação a esse matagalzinho, como se fosse aquele matagal que você não cuida de terreno abandonado. E não é. É a Restinga, como o Lucas explicou, e a importância para bancos de areia. A gente tem no próprio Recreio dos Bandeirantes, ali próximo após a Praia da Macumba, um problema gigantesco de não preservação, que não há, o doutor Breno sabe, o Jackson sabe, o Lucas sabe, logo ali passando, não há nenhuma obra mais da prefeitura que contenha o avanço do mar, que não retire todo ano a parte asfáltica ali, porque não aguenta, não adianta, o mar ele vai, ele avança, ele busca, e aí a gente vê, é lindo, é maravilhoso, é claro que a gente sabe, mas assim, não esqueçam que isso daí, se você contar, é meia dúzia de quiosques em que hotéis avançam, em que quiosques avançam e que não é para o público, né? É para um setor muito seleto de quem pode pagar. E isso está acontecendo ao longo dos anos, um avanço, e aí se normaliza e se parece que quem está cometendo crime é a prefeitura, a autoridade de fazer valer a lei. Eu não consigo compreender uma história dessa. Doutor Breno, existe alguma possibilidade, diante do fato polêmico, mas nem vou falar aqui que não é, tá cumprindo a lei, não é uma questão de opinião, de negociação para se chegar no meio termo em relação a você ter esses quiosques dentro da legalidade com o que eles exigem? Porque assim, uma coisa já existe o quiosque, ninguém tá tirando o quiosque, só não quer que ele avance. É a mesma coisa de eu pegar minha casa agora, doutor Breno chegar e ver na minha casa agora com a equipe dele que eu tenho um terreno e eu avancei na avenida a minha casa. O doutor Breno tem que deixar porque eu avancei, porque eu acho que eu tenho que avançar um puxado de lazer meu lá? Não pode, ele vai destruir, vai ter que destruir com razão. Existe alguma conversa? O que está acontecendo após essa medida? As áreas que os quiosques se exploram economicamente são áreas concedidas pelo poder público, né? Existe uma concessão para a exploração dessa atividade econômica e a natureza da concessão ela é limitada, ou seja, existe um quadrante, existe uma metragem que é concedida para que essa atividade econômica seja desenvolvida e houve excessos, né? Inclusive, como o secretário Lucas bem falou, com danos ambientais. E não é uma questão, né, do Breno ou do Lucas, é uma questão, como eu falei aqui, legal, é uma questão de lei com outros órgãos, inclusive, integrados à prefeitura atuando. Exemplo da Polícia Civil, que estava presente ontem através da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, do Ministério Público Federal, que nos aciona constantemente, cobrando-nos a fiscalização desses espaços. Então, obviamente que o diálogo ele é sempre a melhor forma, mas em determinados casos, como nesse, por exemplo, não há que se falar em outra solução que não seja a aplicação rígida e eficaz da legislação aplicável. Tem que explicar ainda de que está se fazendo certo, sabe? Eu fico tão chocada com isso. Doutor Breno, obrigada pelas informações. Secretário Lucas, muito obrigada também. Jackson Silva, tá quente aí, minha gente? Ou tá fresquinho? Vocês querem continuar ao vivo comigo? Todo mundo passou aí protetor? Tá bem tranquilo. Fala, Jackson.
Isabelle Benito, agora mudando esse assunto, tá? O Lucas Padilha, ele é paulista, mas já está aqui há 2 anos, né? Então já virou carioca. O Breno nem se fala. Então estamos suados, o sol está super quente aqui. Daqui a pouco a gente vai ali para a praia mostrar também as pessoas na praia, mas a vontade de mergulhar ali naquela praia. Essa é a vontade. Eu nem percebi que o Lucas tem o mesmo sotaque de quando eu cheguei aqui. Eu nem percebi que ele era Perdeu o paulista. sotaque, né? Olha, Denúncia ao vivo. Não, mas eu sou um carioca convertido, Isabelle. convertido Já tô na total. Secretaria de Meio Ambiente há um tempo e agora... Muito convertido. Eu cheguei há 17 anos falando igual você aqui no Rio. Eu reconheço os meus de longe. Eu reconheço os meus de longe. Um beijo pra vocês, gente. Bom trabalho, bom trabalho. Tem que se manter a ordem se a gente quer um Rio de Janeiro em que a gente exige isso e aquilo. Não adianta ter meia ordem, não existe, né? Pra isso existe lei, né, doutora Antenor? É uma inversão de valores, né? As pessoas, nenhuma cidade turística no mundo se desenvolveu de maneira desordeira, de maneira desorganizada, Sim. sem observar, como você disse, as normas regulamentares da municipalidade, as normas ambientais. Então, se a gente quer se desenvolver e dar uma melhor qualidade de vida para o nosso povo e para os nossos turistas que nos visitam, nós temos sim que obedecer às normas, ponto final. E negociar a atividade econômica. O Breno falou de maneira muito serena, inegociável, é isso. Não é uma questão de opinião, gente. Se existe a lei, é pra Perfeito. isso.